bem? Tudo jóia. Bom, então a gente está aqui hoje, né? Porque ontem eu observei uma aula sua, uma aula de matemática, e hoje eu vou te dar um feedback, né? Do que eu observei, tá bom? Então assim, eu vou apontar para você alguns pontos positivos e alguns pontos de melhoria, tá bom? Alguns ajustes que a gente precisa fazer, tá legal? Você se lembra que antes de eu ir para sua aula, né, para fazer a observação, eu comentei com você alguns pontos que eu iria observar da aula. Você se lembra qual foi o primeiro ponto que eu te falei a respeito da observação? Qual era? Essa é o objetivo da aula. Isso, o objetivo da aula, né? Eu lembro que você colocou na lousa dois momentos. O momento da revisão, você colocou lá, revisão, e alguns temas. E aí você colocou a respeito, você colocou a palavra hoje, não é isso? Foi. E aí você escreveu o que vocês iriam fazer hoje. É uma forma de você colocar o objetivo, não é? Tá? Você tem esse costume de colocar na lousa? Tem. Eu faço isso. Eu sempre procuro colocar o que a gente viu, né, um dia antes e o que vai ser visto. Aí aqueles pontos que eu coloquei da revisão foi mais porque a gente já tinha terminado o assunto e eles receberam a apostila ontem mesmo. Tá. Então aí eu já relembrei e pedi para ficar como tarefa os exercícios da apostila do assunto. Tá. Então você acha importante anotar, fazer essas anotações no início da aula, não é isso? Acho. Tá, legal. Isso é um ponto muito positivo, né? Para que o aluno tenha claro aquilo que ele vai trabalhar naquele momento, naquela aula, tá bom? É um ponto muito positivo que eu observei, tá bom? Bom, além disso, você começou, né? Então nesse princípio de aula você fez uma revisão de alguns conteúdos, não foi isso? Tá. E em seguida você explicou para os alunos a regra de 3. Eles já tinham estudado a regra de 3 anteriormente ou era a primeira vez que eles estavam tendo contato com esse assunto? É a primeira vez. Era a primeira vez. Comigo, pelo menos, assim, né? Que eu peguei eles recentemente. Tá. A primeira vez. Então você estava iniciando o tema com eles, é isso? Tá. E aí eu lembro que você trabalhou um problema com eles. Não é isso? Foi isso? Foi. Tá. E eu lembro que durante o trabalho com o problema, né, de matemática, você foi fazendo várias perguntas para os alunos, né? Como é que é isso? Por que você faz essas perguntas para os alunos? Qual que é o seu objetivo ao fazer essas perguntas? Primeiro é atrair atenção. Tá. E fazer eles buscarem como resolver aquilo antes de eu falar, né, direto, como é que resolve. É tentar puxar deles, eles desenvolverem um raciocínio para chegar numa forma de resolver e chegar na resposta do exercício. A gente poderia dizer então que é uma forma de você levar os alunos a participar da aula? Sim, também. Tá. Você acha que todos os alunos estavam participando da aula? Ai, é difícil todos, mas acho que a grande maioria presta mais atenção, porque eu procuro decorar o nome de todos. Tá. Então eu sempre por nomes eu vou buscando em diferentes pontos da sala para os outros aí já vem que eu tô chamando pelo nome e prestar atenção se vai se chamar também. Então eu acho que é uma forma deles já ficarem mais ligados no que eu tô falando para responder certo ou tentar responder. Tá, isso é muito bom, né? Você leva com que toda a classe participe da sua aula. Mas especificamente nessa aula, você se lembra de ter chamado os alunos pelo nome? Eu tento fazer isso sempre, então assim... Você não se recorda se eu não nessa lembro aula? se toda aula eu faço isso, né? Porque quando eu tô na lousa eu tento, então... Tá. Então assim, na verdade você fez as perguntas, mas você não nomeou quem deveria responder as perguntas. Tá? Foi um dia atípico e todos estavam muito quietinhos, né? Tá. Então, mas é uma coisa legal. Se você já faz isso, se você já tem esse hábito de chamar o aluno pelo nome, isso é muito legal. Porque aí vai fazer com que eles prestem atenção. Quem será que é o próximo? Isso. Tá bom? Eu lembro que uma vez você chamou, não é, Laura? Porque
aquela hora parece que estava um pouquinho distraída, você lembra disso? É isso a intenção, né? E geralmente quando eles estão mais relaxados, que não tem uma pessoa diferente, né? Que igual foi uma situação diferente deles terem você ali presente, então eles se comportaram mais bonitinhos e tal, então dispersa menos. E aí a Laura deu uma, né, desviada, então é nessas horas que eu tento fazer isso. Chamar o aluno para aula. Isso é legal. Uma coisa assim que eu gostaria que você depois refletisse sobre isso é que assim, do meu ponto de vista, eu observando, você então talvez não tenha percebido que você não chamou o aluno pelo nome. Então é uma coisa que, né, nas próximas aulas, quando você for trabalhar dessa forma, né, ficar um pouco mais atento em relação a isso. Mas tomar cuidado, um pouquinho de cuidado com as perguntas. Quando você pergunta, espere que o aluno, até que o aluno responda. Eu observei que em alguns momentos você perguntava, mas você mesma respondia. Entendeu? Então tem que tomar pôr um pouco de atenção nisso. Quando você pergunta, aguarda, dá uma pausa para que eles pensem sobre a pergunta que você fez, né? Uma outra dica que eu queria te dar é assim, quando você for preparar a sua aula, você vai preparar aquele tema, já elenque que boas perguntas você poderia fazer, tá? Vou te dar um exemplo. No começo da aula, você falou sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Não é isso? Aí, no segundo momento da aula, você foi falar sobre a regra de 3. E aí você colocou um problema para eles, que era mais ou menos assim. O carro andou 180 quilômetros e gastou 15 litros de etanol. Se ele andasse 210 quilômetros, quantos litros de etanol ele utilizaria? Você colocou esse problema na lousa, você lembra disso? Tá? E aí com esse problema você foi explicar a regra de 3. Antes de você explicar a regra de 3, você poderia ter feito uma boa pergunta, usando aquela coisa do inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Que pergunta você poderia ter feito? Sem explicar a regra de 3, uma pergunta para desafiar um pouquinho eles. O que você poderia ter perguntado? Eu perguntaria se há proporcionalidade ali. Isso, se há proporcionalidade, ou até de uma linguagem um pouco mais simples, né? Não sei, vamos pensar se poderia ser isso. Você vai me dizer se é legal. Eu andei 150 km com 15 litros. Se eu ando 210 km, eu vou precisar de mais litros ou menos litros? Então, desafiar o aluno. Mesmo que ele não saiba ainda a regra de 3, ele não sabe o resultado, mas colocar uma boa pergunta para ele, para que ele fique na cabecinha dele. E aí depois você volta na resposta, depois que você ensinar como ver o resultado. O que você acha disso? É ótimo. Não é? Então assim, quando você for preparar a sua aula, pense em boas perguntas que você poderia fazer para os seus alunos. Porque isso de você fazer as perguntas que você já tem na sua prática é muito bom. Tá bom? Aí depois você deu um exercício para eles, não foi? Foi. Você não estipulou um tempo para o exercício, 10 minutos, 15 minutos, você não fez isso. Não. Você tem esse hábito de não estipular o tempo? Como que você faz? Como é que você costuma fazer? Eu faço o exercício, aí eu falo que... Porque sempre faço alguma coisa nesse tempo. Então eu falo, vou fazer a chamada e vou passando dando uma olhada. Aí a hora que a maioria já fez, tá bem encaminhado, aí tá assim, faltando 1 ou 2 para concluir o exercício, mas eu vejo que o raciocínio tá certinho, que ele já tá terminando, aí eu já vou pra lousa, faço a correção e passo outro. Então eu espero o tempo deles. Até, não sei se você viu, tinha 2 que terminaram mais rápido, foram ajudar os outros. Isso. Aí eu perguntei, vocês estão conversando? Não, professora, eu tô ajudando. Legal. Então ajudar pode. E eu deixo fazer isso também. Então você deixa um pouco mais livre. Isso. Para respeitar o ritmo de cada um. É isso? Tá, legal. Isso é bom também. É um jeito seu de organizar a sua aula. Tá bom? Bom, além disso, você colocou o objetivo, né, no início da aula.
E aí, assim, pensando em como foi essa aula, você acha que você atingiu o seu objetivo? Olha, eu acho que alguns, outros ainda não. Eles têm bastante dúvida, né, de entender esse cruzar, né, que tem que fazer. E como a gente está começando a introduzir uma incógnita, eles ainda têm dúvida, né, do porquê a letra está ali no meio dos números. Tá, então o seu objetivo, que era fazer o problema, né, desenvolver problema com regra de 3, você acha que você não conseguiu atingir totalmente? Uma aula é pouco para isso, né, precisa de ter mais. Entendi. Eles não conseguem, é muito pouco tempo para eles conseguirem essa assimilação ainda. Eles precisam de um pouco mais que uma aula para esse objetivo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar que desenvolver um problema matemático utilizando uma regra de 3 seja um objetivo não apenas para uma aula, mas para algumas aulas. Tudo bem? Tá. Que objetivo você poderia colocar agora para você mesma, pensando sobre a sua aula? Em relação à aula que você deu, que seria específico para uma aula? Que não é ainda a regra de 3 todinha, bonitinha, porque né, são várias aulas, mas para uma aula. Interpretar o problema e montar. Montar. Tá. Então, isso é importante, tá? A próxima vez que você for pensar na preparação da aula, pense que às vezes o objetivo que você está colocando, ele vai levar várias aulas. Então, pense no objetivo daquela aula. Eu quero que o aluno monte o problema. Ponto. Tá? E aí você vai colocar na lousa do jeitinho que você fez, especificando isso. Tá bom? O aluno vai ter clareza e você com certeza vai atingir o seu objetivo. Tá bom? Você foi bastante clara na sua explicação, foi muito interessante, tá? Você deu muita atenção para os alunos, isso que é legal também. Você foi nas carteiras, né? Durante a chamada você chamou os alunos pelo nome, isso é muito legal, porque você está valorizando cada um deles, né? Isso é bem legal. E eu queria te agradecer, tá? Por ter me recebido na aula, tá bom? Eu gostei muito. Existem alguns pontos de melhoria, como existem todas, né? Todas as nossas ações, tá bom? E existem pontos muito fortes que você deve continuar aprimorando cada vez mais, tá bom?